Pronto, nós já estamos portanto, a transmitir e vamos então dar início ao nosso webinar. Sejam todos bem-vindas e sejam todos bem-vindos também ao ciclo de conferências virtuais Recuperar o Futuro das Empresas. O meu nome é Rui Neves Ferreira, sou advogado da Nova Advogados e tenho a grande honra de moderar este debate dedicado ao tema que empresas e empresários teremos depois da Covid-19. E é com muito gosto, é um grande gosto que eu conto hoje com a presença destas 4 convidadas. Todas elas dispensam apresentações, ainda assim permitam que de uma forma muito breve faça aqui uma breve apresentação das 4. A Marta Carvalho Araújo, CEO da Castelbel, uma empresa exportadora 100% portuguesa, com sede no Castelo da Maia. É também diretora de Marketing, Comunicação e Vendas da empresa e é o rosto da marca Castelbel e Portugal e atualmente presente em 60 países em todos os continentes. A Ana Vaz Pinheiro, CCO e administradora da Mundo Têxtil. Ana Vaz Pinheiro, ilustre colega, licenciada em Direito, estagiou num escritório vizinho do nosso, no Gama Lobo Xavier, Luís Teixeira Melo, e desde 2017 exerce ainda funções como diretora da Anitlar, portanto a Associação Nacional das Indústrias Têxteis de Lar. A Graça Cunha Coelho, CEO da conhecida Cachapuz, Bilanciai Group, licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade do Minho. O seu percurso profissional iniciou-se na Cachapuz em 1994, hoje em dia é CEO, diretora-geral da empresa. Foi ainda presidente do Conselho Fiscal do Centro de Excelência da Desmaterialização de Transações entre 2009 e 2014 e é embaixador empresarial de Braga, entre outros cargos que vai desempenhando. A Paula Mainini, com 25 anos de experiência no ramo empresarial e um percurso consolidado na área comercial de empresas internacionais variadas, é fundadora da FEMA, Transportes Express and Logistics, uma empresa nacional que serve os clientes nas suas necessidades, quer nacionais, mas também internacionais, e tem vindo a desenvolver soluções integradas para fazer face a essas necessidades dos clientes. Feitas as apresentações, por mais breves que sejam, passamos ao tema em si mesmo, tentando perceber aqui um bocadinho a postura e que empresários e empresas nós podemos esperar da experiência destas 4 convidadas e empresárias no futuro próximo. E começamos pela Marta Araújo. Nós falámos disto já, eu acho que ninguém passou indiferente às fotografias da Marta na Fifth Avenue em Nova Iorque, que há uns meses atrás, com a marca Castelbel e Portugal, aquele marketing fantástico que tem. Vemos recorrentemente a marca também e a Marta nas feiras, nos diretórios, nos showrooms internacionais. Tudo glamouroso, tudo presencial, tudo muito físico. Como é que depois da Covid-19 as empresas, nomeadamente a Castelbel e esse produto, vai conseguir alavancar e desenvolver esse negócio quando esse tipo de iniciativas vão estar tão limitadas, não é? Como é que vamos construir essa relação, principalmente com novos clientes e novos mercados, mas como é que vamos também conseguir manter as relações com o que temos, Marta? Bem, o que nós temos estado a fazer, imagino que seja de alguma forma semelhante a quem de facto vive disso de produto, e ainda por cima nós estamos a falar de uma experiência sensorial, porque estamos a falar de produto que é atrativo em termos visuais, mas também depende do olfato, né? Estamos a falar de produtos perfumados, portanto é de facto importante. Mas nós de alguma forma conseguimos substituir a presença física com o contacto digital. O que nós fizemos foi, dado que não conseguíamos ir a feiras, nem visitar fisicamente os clientes, passámos a ter uma rotina de videoconferências e de reuniões através do computador. Claro que isto pode-se fazer com um cliente que já existe, não se faz com clientes novos. É muito mais difícil fazer prospecção. Neste contexto, é mais fácil fazer manutenção. Mas aí é das tais coisas, a partir do momento em que a rede comercial já está mais ou menos estabelecida, a nossa obrigação é não deixar esmorecer a relação. E mesmo sabendo que as pessoas não estão tão propensas a comprar, que obviamente não estão, no nosso caso, ainda por cima nós estamos a falar, nós somos fabricantes e fornecemos lojas ou cadeias de lojas e distribuidores, todas as pessoas estavam com as lojas fechadas, necessariamente não estavam a comprar.
Mas independentemente disso, o que nós fizemos foi manter contacto para se perguntar como estavam, qual era a situação no país, enviar amostras, ter reuniões por videoconferência para isso, para acompanhar. Porque, no fundo, nós também dependemos muito dos laços que estabelecemos com os clientes. E isso, a partir do momento em que se quebram, torna-se muito mais difícil de os recuperar. E nós fizemos questão de os manter. Claro, eu isso entendo e se calhar aí até passo a palavra aqui à Ana Pinheiro e com uma empresa como a Mundo Têxtil, que também aposta muito e de forma bastante inovadora em feiras, em exposições. Eu sei que também tem uma aposta forte na parte tecnológica e que isso já vinha de trás, mas o digital e a tecnologia consegue salvar tudo. Quer dizer, não chega aquele momento em que nós temos mesmo de estar frente a frente, em que nós vamos precisar mesmo de estar lá, ou não. Ou nós conseguimos, a evolução da tecnologia já é tão grande que eu consigo tocar nos têxteis de lar, numa toalha, num roupão e dizer é este que eu quero e não o outro. Olá, Rui, olá a todas. Bem, eu acho que a tecnologia neste momento já está nesse patamar. Se calhar as nossas empresas é que ainda não estão preparadas para isso, e os nossos clientes e os consumidores. Agora, o que eu acho é que realmente, concordo perfeitamente com aquilo que a Marta disse, não é? Neste momento vai ser complicado no início suprimir esta necessidade que nós temos de personalizar as coisas e de entregar alguma coisa pessoal e contacto físico e visual com o cliente. É muito complicado de gerir isso no início. Mas a verdade é que isto apanhamos a todos de surpresa. Isto é uma nova maneira de trabalhar. Embora nós já tivéssemos uma presença digital muito forte, e todas as pessoas que aqui estão têm uma presença digital muito forte, uma coisa é nós estarmos presentes nas redes sociais, outra coisa é nós termos o nosso produto pronto para vender digitalmente. O que eu acho é que é uma aprendizagem. É importantíssimo nós termos contacto direto e permanente com os clientes, gerir as expectativas que eles têm e gerir todas as dúvidas, todo o caos. Isto foi um caos completo, como podem imaginar, nos países, em todos os países, ainda por cima empresas exportadoras que trabalham com mais de 40 países, no caso da Castel, por exemplo, com muitas mais, é um texto com cerca de 46 países, todos os países confinaram em tempos diferentes. Por isso, nós tivemos que adaptar toda a nossa comunicação, todo o nosso produto e toda a nossa estratégia a esta nova realidade e a cada país, a cada cliente. Agora, claro que o início é sempre mais difícil. Neste momento eu posso dizer que nós estamos completamente habituados já, e até os clientes até gostam de falar connosco quase todos os dias, de receber press releases todos os dias, de receberem novidades sobre coleções todos os dias. E pronto. Acho que nisso nós também somos impares dos portugueses em resiliência e em termos de se adaptarem às dificuldades, são um povo impar dos empresários portugueses. Acho que estiveram muito bem. Isso sem dúvida, isso sem dúvida. Graça Coelho, a Cachapuz a celebrar o centenário, não é? Nesta altura, portanto estamos de parabéns por todos os motivos e também tinha de celebrar o centenário a passar uma crise destas. A Ana Pinheiro falava de uma questão importante, é que todos os países também foram sofrendo estas consequências e os confinamentos e os desconfinamentos a velocidades diferentes. Mesmo Portugal esteve adiantado algumas semanas em relação à Itália, por exemplo. A Cachapuz tem uma relação muito forte com a Itália, não é? Como é que vocês conseguiram, ou se conseguiram fazê-lo, prepararem-se, porque estavam a ver a experiência italiana, por exemplo, como é que conseguiram gerir também a questão de Itália a certa altura ter parado e se calhar alguma dependência aqui da empresa em relação à Itália ou não, e como é que nós vamos conseguir, estando dependentes do exterior, não é? Nós vamos conseguir avançar graças a essas tais fases deste desconfinamento. A Graça acha que é um bocadinho por aí, ou seja, a certa altura até vai haver locais para onde podemos ir porque já estão limpos e outros que não estejam ficam para mais adiante. Rui, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui com este painel de excelência. Quanto à questão, de facto este é o ano em que a Cachapuz comemora o seu centenário e portanto tínhamos aqui programado uma série de eventos, uma série de comemorações. Desde logo tínhamos organizado no início de maio uma visita à Casa-Mãe em Itália, precisamente. Enfim, tivemos que adiar para o ano, provavelmente para o segundo semestre,
Mas temos de facto uma ligação grande à Itália, a nossa casa-mãe. Aprendemos com a Itália, acho que todos nós, Portugal foi aprendendo com os erros dos outros países, nomeadamente Itália, Espanha, França, e portanto conseguimos aqui antecipar algumas medidas. Logo na primeira semana de março elaboramos e partilhamos o nosso plano de contingência, que foi sendo obviamente ajustado a cada semana, a cada quinzena e continua a ser, não é? Impacto do ponto de vista da nossa atividade, do nosso negócio, não sentimos. Nós fazemos cá todas as estruturas metálicas, temos cá toda a componente de automação e software. Tivemos sempre a trabalhar durante todo este período, obviamente, num formato completamente diferente. 55% das pessoas em teletrabalho e o restante, tanto aqui na empresa como nos clientes, a assistência técnica nunca parou. E, portanto, do ponto de vista de impacto de negócio, não sentimos. Quanto aos outros países, obviamente a Cachapuz exporta já desde os anos 50, estamos em mais de 15 países, e isso também nos ajuda, como é óbvio, porque, como dizia há pouco a Ana, os países foram confinando em momentos diferentes e, portanto, nunca deixamos de trabalhar, sobretudo a América do Sul, países da África. E, portanto, até hoje, naturalmente, hoje já temos outras condições, já notamos uma abertura diferente, mas não acredito neste novo normal que se vai falando. Eu acho que o normal é uma palavra que vai entrar em desuso, nada vai ser como antes e, portanto, todo o conhecimento começa a ser novo, os nossos clientes vão ter novas necessidades, temos que perceber os novos medos e ajustar também a nossa oferta a todas estas novas expectativas dos clientes, para procurar servi-los obviamente melhor e ajustar aqui a oferta para acrescentar cada vez mais valor a estes clientes. Claro, eu concordo e compreendo e também sei que a perspectiva da Graça desse novo normal que é um bocadinho avessa a isso, né? Vamos esquecer a palavra normal e vamos lidar com isto todos os dias e diariamente. A verdade, Paula Mainini, chamando aqui também a questão do digital e do online, o setor da logística, nós estávamos todos fechados em casa, ou a maioria das pessoas estava, e de repente toda a gente começou a comprar online e a transformar aquilo que fazíamos antes presencialmente e fisicamente para o online. Isto, de repente, o online vai substituir aquilo que nós fazíamos fisicamente ou foi mais passageiro do que outra coisa? Por exemplo, no caso da logística, isso refletiu-se bastante ou foi só, no fundo, um crescimento mais ou menos normal? Olá, boa noite e é um gosto estar aqui com a espanhol. Boa tarde. É assim, nós na logística nós não temos um produto, não é? E sentimos realmente, em geral, as empresas um bocadinho a dificuldade de muitas empresas. Portanto, tivemos empresas que fecharam totalmente, parcial, e sem dúvida o teletrabalho para mim custa-me imenso, porque eu gosto de estar junto do cliente, sentir a necessidade, ver o produto, mas é uma nova realidade e temos que nos adaptar a ela. Tivemos muita gente em teletrabalho, outras divisões dentro da empresa para poder cuidar-nos, nunca paramos, não é? Nunca paramos. Sempre junto do cliente e sempre a trabalhar em prol de soluções do cliente. Portanto, não foi fácil ver alguns clientes a parar e a sentirem as dificuldades deles, mas aos poucos, portanto, eu senti, a gente parou quando foi a parte do 13 de março, aquela semana a seguir, paramos bastante, eu senti uma quebra enormíssima de trabalho. Portanto, virei-me um bocadinho para a parte solidária, fiz um bocadinho a parte solidária para contra. E já iremos falar sobre isso também um bocadinho mais à frente. Já iremos falar sobre isso. O teletrabalho, sem dúvida, é uma questão que vai haver uma grande mudança, porque é fazer quilómetros, não é? Uma parte comercial, que eu não estou a ver o cliente a receber-nos da mesma forma, que isto tudo mudou, não é normal, como a Graça estava a dizer, não é normal, mas a parte comercial faz muito bem a parte de vendas, crescemos imenso depois, a partir de um determinado período, crescemos imenso e adaptamos com o teletrabalho e vai ser uma ferramenta que eu acho que vai ser usada, como isto que estamos a fazer aqui hoje, não é? Claro. Portanto, conferências, o produto de serviços não é um produto
que sente, que se cheira, que se apalve como um texto gelar, não é? Mas consegue-se fazer um trabalho em teletrabalho. E acredito que vai ser um bocadinho o futuro também. Em relação aí ao teletrabalho, Paula, mas acha que nós estamos preparados para esse teletrabalho? As pessoas conseguem desenvolver essa cultura? Falou-se muito, por exemplo, de que em teletrabalho nunca trabalhámos tanto como quando estivemos em teletrabalho, que misturarmos o trabalho com a vida pessoal nunca foi tão grave ou tão forte como em teletrabalho. Acha que nós conseguimos desenvolver uma cultura saudável e profissional de teletrabalho ou isso ainda estará para durar? Ainda falta algum caminho a percorrer? É assim, as pessoas habituaram-se bastante ao teletrabalho. No início custou, mas estão-se a habituar bastante. Eu pessoalmente custa-me imenso fazer teletrabalho. Eu falo para a parte comercial, eu gosto muito de visitar o cliente, sentir o cliente, eu custa-me imenso. Há realmente no nosso setor o nosso setor e não só, há muitos setores que vão realmente adaptar-se ao teletrabalho, às novas, pelo menos durante meio ano, eu estou em crer que os próximos meses vão funcionar muito em teletrabalho e vamos adaptar, sem dúvida. Eu sei que a Graça aqui tem uma perspectiva muito própria em relação ao teletrabalho e eu gostei muito, aliás, a Cachapuz teve uma abordagem do teletrabalho, do trabalho remoto, como quisermos chamar, em que vocês chamaram até smart working. Eu vi algumas publicações até muito interessantes e até quiseram falar sobre isso, sobre o que estavam a fazer e como estavam a fazer. Aliás, é uma característica da empresa, é muitas vezes falar cá para fora do que fazem e como fazem. Mas sei que a Graça também não acha que nós andamos todos em teletrabalho, não é? Isto que nós andamos a fazer não foi propriamente teletrabalho. Como é que lidaram com isto na Cachapuz? Como é que se prepararam? E já percebemos que viram o exemplo que veio de Itália, que veio de Espanha, que veio de França, antes de chegar a Portugal. Veem isto agora como uma solução para o futuro? Foi uma solução para este período? Como é que abordam isto? Foi uma solução para esta crise pandémica e é uma solução, sem dúvida, para o futuro. Eu acho que o teletrabalho veio para ficar, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, nós neste momento já temos aqui equipas de espelho e temos pessoas que estão cá 3 dias em trabalho presencial e 2 dias em teletrabalho. Eu acho que isto vai continuar, vai ser uma nova forma de trabalhar, que acho excelente, até do ponto de vista da flexibilização do trabalho e da conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. O que aconteceu, de facto, nestes primeiros tempos é que todos os aspectos positivos que nós vemos no teletrabalho e deste ponto de vista da conciliação, eu acho que de repente as nossas casas foram invadidas pela nossa componente profissional, não é? Tivemos que integrar mesmo a vida profissional na vida pessoal, que é uma coisa completamente diferente da conciliação, não é? E, portanto, de repente, sobretudo para quem tinha miúdos mais novos, o início, eu tive relatos de uma loucura total dentro das nossas casas, não é? Portanto, depois dessa primeira fase de adaptação, eu acho que o teletrabalho tem, de facto, muitas vantagens. Vamos ter que pensar também um pouco o ajuste de contratos de trabalho, porque o regime de teletrabalho é manifestamente diferente do regime presencial. E, portanto, vai ser uma opção de futuro, mas de facto traz aqui muitas vantagens. Os contextos nós estávamos habituados aqui a trabalhar em teletrabalho, sobretudo na componente de automação e software, mas era mais um trabalho remoto, não é? Não tínhamos este contexto tão particular como tivemos durante esta crise pandémica que alterou este conceito de teletrabalho. Claro. Mas não tenho dúvidas que veio para ficar. Nós às vezes perguntamos-nos, muitas vezes, se as alterações que nós tivemos e tudo o que nós mudámos no espaço de dias, nem é semanas, é no espaço de dias, coisas que pareciam que nunca podiam mudar e que no espaço de dias mudaram. Mas eu também acredito que há muita coisa que nós no espaço de dias vamos mudar para trás novamente, porque faz parte. No outro dia havia um artigo relativamente à alteração da legislação em relação ao teletrabalho e da cultura associada, e em que se falava de um prazo de 10 anos para se implementar isso no nosso país e essa mentalidade.
portanto, se calhar daqui a 10 anos nós teremos uma cultura de teletrabalho. Não acredito, não acredito. Será antes, será antes. Eu espero que sim, eu espero que sim. Acho que tudo está a avançar e a acelerar de uma forma como nunca vimos antes, não é? Portanto, o digital, se todas estas tecnologias já existem há muitos anos, falamos do digital há muitos anos, a Caixa Plus entrou em 2002 no mundo digital, mas toda esta situação fez com que tudo se acelerasse e de facto percebemos que não é tão difícil assim e que todos nos adaptamos a estas tecnologias e vemos muitas vantagens, não é? Nomeadamente nas reuniões, somos todos muito pontuais quando planeamos uma reunião, quer de início, quer no final, cumprimos com muita exatidão os tempos que temos, algo que não acontecia. Agora, também é um facto que sentimos que trabalhamos todos muito mais horas do que trabalhávamos, não é? No teletrabalho estamos sempre conectados, temos alguma dificuldade de não estarmos ligados, isso obriga-nos a trabalhar mais horas, é o que as pessoas têm sentido. Eu não fiz teletrabalho, fiz sempre trabalho presencial, porque tinha cá sempre colaboradores na empresa, mas de facto o feedback que tenho é que acabamos por estar sempre ligados, não é? Claro. E não é por acaso que em muitos países da Europa onde o teletrabalho já está implementado há mais anos, existe o direito à desconexão, não é? Porque de facto as pessoas acabam por estar permanentemente ligadas, o que também não é bom do ponto de vista pessoal. Eu também incito a todos os participantes que estão neste momento a assistir a colocarem questões diretamente, que depois vamos tentando responder. Eu gostava agora, com a Marta Araújo, em relação a esta questão do digital e de estarmos aqui muito ligados agora à distância, a Marta até no outro dia, quando conversávamos, falava-me de uma perspectiva super interessante e que eu concordo em absoluto, é que isto, para além do mais, tem um efeito democratizador e nivelador. Portanto, nós agora, até comentávamos, não é? Eu, como advogado, deixei de ir ao terreno do meu cliente, não é? E ele ter aquele peso, tu vens aqui reunir comigo, nós com a máscara estamos muito mais iguais uns perante os outros. Portanto, até nisso, até nós aqui estamos todos a par. O quadrado tem a mesma dimensão para cada um de nós, não é? Quer dizer, também esse efeito nivelador vai alterar grandemente a forma como nós nos relacionamos, não é? Nós somos criaturas de hábitos e isto vai alterar um bocado os hábitos. Mas será que isto vai perdurar? Vai se manter? É que eu também confesso que quando começámos a desconfinar, também tivemos clientes a dizer já está a reunir novamente em pessoa? É que é preciso. O que é isto então, Marta? Sim, de facto, esse tal efeito nivelador, eu acho mesmo que o que acontece é mudar a relação de poder e equalizar, não é? E para mim, teve também um outro efeito prático, que é reuniões a começar a horas, que é uma coisa extraordinária. Nós, a partir do momento em que temos uma reunião convocada para Zoom, é àquela hora e àquela hora tem que estar toda a gente, porque senão torna-se altamente constrangedor estarem 3 pessoas e as outras 2 não estarem, não é? Portanto, ninguém quer ninguém passar por isso e, portanto, as pessoas começam reuniões a horas. Isso só por isso já valeu a pena. Acho que o lado positivo que nós temos é a questão da pontualidade. E, de facto, isso mesmo de dizer quem é que vai à casa de quem, isso muda tudo também, não é? Acabamos por estar todos um bocadinho mais ao mesmo nível, a falar ao mesmo nível. Agora, se é uma coisa para continuar ou não é, eu acho que há muitas situações em que nós aprendemos a discernir quando é que é relevante e quando é que não é relevante. Há, de facto, situações em que se sente mais aquela questão da linguagem corporal e perceber qual é que é a reação ou a receptividade da pessoa do outro lado a uma determinada apresentação de produto, por exemplo, mas há situações em que não é de todo necessário fazer reuniões presenciais e nessa altura é pura perda de tempo, não é? Aliás, isso depois consegue extrapolar para outras questões, que é, e também não há necessidade nenhuma de fazer uma videoconferência quando pode fazer uma chamada. E também não há necessidade nenhuma de fazer uma chamada quando pode mandar uma linha no e-mail. Ou seja, a questão é simplificar, não é? E acho que isto acabou por nos ajudar um bocadinho a distinguir o que é essencial do que é acessório e nesse aspecto, eu pelo menos, que já tinha o hábito de, quando me pediam uma reunião, dizer ok, mas diga-me primeiro sobre o que é para ver se vale a pena, porque se podemos chegar à conclusão que nem vale a pena. E corta-se logo por ali, que é para evitarmos todos perder tempo. Nesse aspecto, para mim, foi esta época teve isso de positivo, que foi ajudar-me a justificar. Porque em muitas situações anteriormente as pessoas levavam a mal o eu dizer não quero reunir, é uma perda de tempo, não faz sentido.
não vem cá fazer nada, estou a fazer-lhe perder o seu tempo e o meu. E acho que com isto ajudou um bocadinho e, portanto, nesse aspecto, arranjou-me uma desculpa que eu vou querer claramente continuar a utilizar daqui para a frente. Ou seja, mesmo quando não tivermos o vírus por aí, vamos continuar a utilizar o vírus. Por favor. Atenção que eu tive um empresário até da área têxtil que no outro dia me confidenciava por vários motivos e que me dizia isto veio à parte da questão da saúde, claro, e que preocupa a todos e que afeta a todos, mas isto foi a melhor coisa que aconteceu ao meu negócio e veio na altura certa. Portanto, há pessoas com essa perspectiva. Claro que não podemos depois levar para o limite do disparate, não é? E aquela coisa de estar um bocadinho quase desfasado da realidade, que é agora transformar isto tudo positivo. Claro que não é, claro que foi um horror, claro que foi tudo muito mau. Mas pelo menos pegarmos daquele bocadinho de positivo que conseguimos tirar para o manter para a frente. No fundo é retirar as boas lições para depois as aplicar mais para a frente. Eu também concordo, embora às vezes fique um pouco reticente à nossa capacidade para mantermos aquelas decisões, parecem muitas vezes decisões de ano novo, em que vamos tomar essa decisão até um dia destes não ser necessário. No caso da Ana Pinheiro, Ana, eu sei, eu pelo menos julgo que até hoje a Mundo Têxtil tem cerca de 600 colaboradores diretos, mas que até hoje acho que não há nenhum caso de Covid identificado ou confirmado nesse universo, o que é fantástico. Claro que falar na Mundo Têxtil em teletrabalho, numa área ou em determinados departamentos fará todo sentido, mas há uma parte, que é a parte produtiva, em que as pessoas precisam mesmo de estar lá e precisam mesmo de estar no tal chão de fábrica e nas máquinas a produzir. Como é que se lida com isso diariamente, para além das questões físicas e de contingência que estão a dar resultado, considerando que não tem nenhum caso, mas sobretudo, como é que se passa para essas pessoas que tiveram de continuar a ir trabalhar, mesmo naquela altura mais grave? Nós todos agora parece que estamos a começar a relaxar um pouco, isto já não é tão grave como parecia, não é? Mas como é que se transmitiu essa confiança de vem trabalhar, estás seguro, estás aqui, com 600 pessoas, nós conseguimos falar com cada uma, nós conseguimos chegar a cada uma ou a certa altura é cada um por si? Não, nem pensar nisso. Bem, nós, como disseste bem, até agora não temos nenhum caso confirmado na Mundo Têxtil. A verdade é que desde muito cedo, desde o início do mês de março, implementamos um plano de contingência, porque a decisão que nós tomamos no nosso gabinete de crise, que foi criado, foi que a partir do momento em que tivéssemos um caso na fábrica, que encerraríamos a produção. Não tínhamos compromissos, encomendas para entregar, tínhamos compromissos com clientes, decidimos implementar um plano de contingência, mesmo pondo em causa a produtividade, porque no fundo foi isso que aconteceu. Nós temos que pôr a saúde das pessoas em primeiro lugar, era a nossa prioridade, não queríamos que a Mundo Têxtil se tornasse num foco de infecção e disseminação do vírus e por isso falamos com as pessoas quase individualmente e com verdade. Dissemos exatamente aquilo que estava a passar, explicamos aquilo que era a nossa estratégia, explicamos que havia funções que podiam ser feitas a partir de casa e que por isso é que havia algumas pessoas que a empresa até já tinha preparado, há muitos anos já tinha vindo a preparar que fosse possível exercer algumas funções a partir de casa e foi basicamente isso. E as pessoas, acho que é um trabalho que tu vais fazendo ao longo dos anos, não é? Quer dizer, não pode chegar agora aqui a uma equipa que não está motivada, que não está coesa, que não sente isto como cada um de nós sente. Não pode chegar a uma equipa destas e dizer, olha, pronto, a partir de agora vocês ficam aqui na fábrica e temos as pessoas administrativas que vão para casa, protegidas. Não, são anos de trabalho a trabalhar a motivação da equipa, a trabalhar a envolvência e a trabalhar a confiança. As pessoas têm que ter confiança em nós, nas pessoas que tomam a decisão. E foi simples, não houve, as pessoas sentiram-se seguras, tiveram dúvidas, como é óbvio, mas foram esclarecidas as dúvidas todas, e por isso acho que o principal segredo é falar com verdade. Com verdade. Há aqui algumas questões de quem está a participar. Uma delas fala-nos e é sabido que a nível internacional os países com liderança feminina têm tido excelentes resultados
no combate a esta crise nas várias vertentes da mesma, quer a nível da saúde, quer a nível da proteção das pessoas, quer a nível da economia. E então perguntava-se que características femininas mais especiais poderão aqui estar em causa e que levam a esses resultados mais diferenciadores. Eu, se calhar, sugeria aqui à Marta Araújo se podia ou se quer indicar alguma ou se acha que isso faz sentido ou não. Eu acho que está-se a falar provavelmente dos casos a Angela Merkel e aquela senhora cujo acho que é Jacinta qualquer coisa, que é a da Nova Zelândia. Jacinta Ardern, exatamente. Imagino que se esteja a falar disto. Vamos ver a questão de ser no feminino ou ser no masculino. Estamos a falar de dois perfis que são diametralmente opostos. Estes mesmos dois são completamente diferentes. E ambos tiveram aspectos muito positivos, que de facto estão a ser destacados na imprensa internacional, mas lá está, por razões completamente diferentes. Estamos a falar de uma Angela Merkel que abordou tudo do ponto de vista mais científico, austero, de comunicação da realidade e de um planeamento muito exaustivo e de reunir equipas com intelligence para tomar decisões. E depois temos o caso da Jacinta da Nova Zelândia, que diz que é uma comunicadora e que é uma comunicadora nata, que é licenciada em comunicação e, portanto, a razão pela qual ela conseguiu. Bem, em primeiro lugar, também é mais fácil controlar uma Nova Zelândia lá sozinha no meio do mar do que controlar um país que tem fronteiras até lá. Portanto, isso é um bocadinho mais fácil, mas vamos abstrair-nos um bocadinho disso. A razão pela qual ela foi destacada foi a capacidade que ela teve de, muito jovem, uma mulher muito jovem, de comunicar diariamente, regularmente, lá está, como dizia a Ana, com verdade, com transparência, como uma pessoa normal. Acho que o mais importante naquele perfil é ser uma pessoa próxima do povo, falar-lhes com uma linguagem coloquial e, inclusivamente, aparecia em casa com o miúdo ao colo e com a t-shirt para amamentar. Enfim, portanto, no fundo estamos a falar de perfis completamente diferentes. E aí, o que é que se tira? No fundo, tira-se quais são as características das pessoas que são importantes para lidar com isto. Não necessariamente as mulheres, das pessoas. Claro. Outra questão que eu se calhar coloco à graça e que nos foi aqui colocada é se o facto do teletrabalho vir então a ser, o trabalho remoto vir a ser prática e instituído da forma como estávamos há pouco a abordar, se isso levará a que questões geográficas, muitas vezes nós vemos a preocupação de uma empresa em recrutar alguém tem alguma proximidade geográfica, se essas questões geográficas também vão deixar, ou essas limitações geográficas também deixarão de existir. Se vamos chegar a esse estádio de evolução no teletrabalho. Eu penso que sim, não tenho dúvidas. Naturalmente, teletrabalho não é para todas as funções, nem para todas as profissões, mas sempre que conseguirmos aplicar teletrabalho, eu acho que uma das vantagens também é essa, ou seja, podemos recrutar pessoas enfim, que estejam em distâncias maiores e, portanto, sem dúvida, uma das grandes vantagens do teletrabalho. Depois desta experiência, pelo menos aqui na Cachapuz, todos os colaboradores que estiveram em teletrabalho, de facto, demonstraram interesse em continuar a fazê-lo. Não a 100%, não tenho ninguém que tenha demonstrado essa vontade, mas termos aqui uma percentagem, e já estamos a fazê-lo, 3 dias por semana cá, 2 dias por semana em teletrabalho e com resultados muito, muito bons. As pessoas sentem-se mais seguras, estão concentradas, têm outro ritmo de trabalho, obviamente, em casa, temos que ajustar aqui alguns horários. Há muita colaboração, muita cooperação, muito espírito de equipa. Eu acho que durante esta crise pandémica reforçamos aqui os laços entre as pessoas, estamos muito mais unidos. Obviamente que a crise, como dizia a Marta há pouco, uma crise naturalmente tem aqui um impacto sempre muito negativo e traz-nos aqui alguns perigos, mas traz sempre muitas oportunidades que temos que aproveitar e no nosso caso trouxe-nos aqui muitas aprendizagens. Nós criamos durante este período uma academia de formação Cachapuz, nomeadamente para as equipas comerciais, fizemos formação como nunca tínhamos feito, porque estavam naturalmente a acompanhar os clientes a partir de casa e tínhamos mais espaço para fazer muita à distância. facto. Formação à distância.
Sim, sim. Construímos aqui um grupo muito focado na inovação, a que chamamos de Ecossistema de Inovação Cachapuz. Hoje concluímos estas primeiras 4 semanas com 16 elementos e 60 ideias que vamos, obviamente, não as 60, mas algumas delas pôr em prática. Portanto, tiramos aqui, de facto, deste período que foi e é complicado e novo para todos nós, muitas aprendizagens e acredito que estamos mais bem preparados para olhar o futuro com esta nova modalidade de trabalho que é o teletrabalho. Muito bem, eu concordo e acredito que sim. Paula, eu aqui pegando as palavras da Graça em relação ao reforço dos laços entre as pessoas, eu sei que no caso da FEMA, e a Paula tomou uma decisão de gestão muito interessante, que foi quando houve uma quebra de volume de negócio, não é? Porque a logística também a teve, a FEMA trabalha muito com a indústria, com o têxtil, com o calçado, por aí fora, portanto, naturalmente que de uma forma imediata sentiu isso, como referiu há pouco, mas em vez de optarmos por um layoff, a Paula disse não, eu vou pôr esta malta toda a ajudar onde for preciso. Isso foi uma forma também de dizer, nós estamos aqui para o que der e vier, a confiança, transmitir essa confiança aos colaboradores, também foi isso na vossa ótica? Pronto. Essa tal parte solidária que falávamos há pouco. A parte de teletrabalho, para nós não conseguíamos pôr estafetas em casa, fazer teletrabalho, portanto foi uma adaptação um bocadinho diferente. Os estafetas, realmente, houve uma grande quebra, porque eu trabalho muito com a parte de calçado, têxtil e calçado, e sem dúvida quebrou, infelizmente, muito, portanto, nós abril basicamente foi quase zero. Portanto, virei-me um bocadinho e procurei nessa primeira fase, sem trabalho, virei-me um bocadinho a procurar a parte farmacêutica, outros negócios, que passado algumas 2 semanas, 3, começaram a surgir, mas sem dúvida, aquelas semanas com a minha equipa, vê-los olhar para isto, como é que é, chegar com a carrinha vazia, vir de uma zona de Braga, Barcelos, de Felgueiras, da Trofa, a carrinha vinha vazia, e realmente era um prejuízo muito grande. Eu sentia uma tristeza da parte deles e preocupação também, que é normal. Portanto, em vez de os colocar, pronto, houve parte que foram de férias e depois, em vez de colocar toda a gente layoff, não. Portanto, fui procurar um bocadinho quem precisava de ajuda, portanto, e entrei na parte solidária. Portanto, fiz ações juntamente com a Câmara, disponibilizei viaturas, ainda estamos até ao final de julho, a correr bem, com pessoas idosas em casa que precisam de alimentação, de medicação, água, bens que não podem sair e com o confinamento, portanto, as pessoas, as famílias não podiam visitar, portanto, estavam muito isolados e, portanto, acabamos por semanalmente fazermos uma ação juntamente com o hipermercados e a Câmara de levar os produtos à casa das pessoas. Portanto, acabei por ocupar os funcionários, ficaram motivados, não pensam porque a crise está e a pandemia e a confusão, todos protegidos, luvas, máscara, desinfetante. Graças a Deus não aconteceu nada, nenhum caso cá na FEMA. Nós temos 3 delegações, portanto, desde Aveiro, a Maia e em Vizela, o Forte é cá em Vizela, e realmente ocupei o tempo das pessoas um bocadinho nessa fase, portanto, a parte solidária. E passado 2, 3 semanas começou a abrir mercados, coisas novas e já faltava pessoal para trabalhar quase, que era um bocadinho por aí. Claro, ótimo. É um caminho muito interessante. Eu no caso da Castelbel e aqui da Marta, a Castelbel é uma marca de luxo, não é aquele bem de primeira necessidade, e portanto eu diria que nós temos um problema, de repente o luxo parece que deixa de fazer sentido na nossa vida, não é? Outros valores se levantam. Como é que se reage a isto, Marta? Como é que se gera a venda do luxo? Nós podemos vender luxo numa altura como a que vivemos? Como é que se dá a volta a esta questão? Sim, é difícil vender luxo numa altura em que as pessoas se voltam para o que é exclusivamente necessário, não é? Nós sempre estivemos posicionados num luxo sustentável e acessível, ou seja, é um luxo que não é extraordinariamente caro, portanto é de alguma forma relativo.
Mas de qualquer maneira, nós próprios dizemos que fazemos presentes perfumados, e estando nós numa altura em que não há eventos, não há celebração de eventos, não há aniversários, não há prendas para dar, é um bocadinho mais complicado. Portanto, nós no fundo acabamos por, de alguma forma, suprimir do nosso discurso a palavra luxo, porque até passou a ser mal vista, passou a ser assim uma palavra não grata, e suprimimos essa palavra substituindo-a por vamos fazer alguém feliz, vamos aproveitar que estamos à distância, que não podemos abraçar alguém e vamos abraçá-la oferecendo-lhe uma pequena lembrança e um sinal de que estamos a pensar nela. Portanto, no fundo, foi assim que nós, durante este tempo, fizemos a apresentação do produto e mais que promoção, nós durante este tempo todo tentamos criar campanhas de informação e fizemos uma adaptação, claramente, mesmo dentro do portfólio, de promoção de produtos que fazem mais sentido nesta altura. Ou seja, numa altura em que as pessoas precisam de lavar as mãos, que objetivamente era aquilo que mais se precisava, falou-se muito, chegaram a sugerir-nos imensas vezes, porque é que não reconvertem a produção para fazer álcool gel, gel desinfetante? Porque no nosso caso não faz sentido, porque nós fazemos a alternativa a isso. E para quem está em casa é uma alternativa melhor, porque ainda por cima não desidrata a pele. Ou seja, nós fazendo sabonetes naturalmente, e sabonetes sólidos e sabonetes líquidos, naturalmente reconvertemos a nossa promoção, não a produção, mas a promoção, para mais artigos de higiene e menos perfumaria de casa. Passámos a divulgar menos difusores e velas, por exemplo. Passámos a divulgar mais os cremes e os sabonetes, que foram precisamente os produtos que nós oferecemos para as entidades de saúde, para as unidades hospitalares e para centros de saúde e por aí fora. Oferecemos aquilo de que eles precisavam, que é, na realidade, aquilo que as pessoas em casa também precisam. Agora, relativamente ao luxo puro, o que acontece numa altura em que as pessoas estão confinadas é que o luxo, no sentido da ostentação, deixa de fazer sentido. E, em particular, numa cultura como é a nossa. Se estivéssemos a falar de árabes, os árabes têm um culto do luxo para eles próprios. O luxo não é para mostrar. Ou melhor, no caso das senhoras, o luxo é para mostrar ao marido, exclusivamente. Portanto, nós vemos imensas senhoras na Arábia Saudita e no Dubai e afins, que andam, mais na Arábia Saudita, que andam com, e Kuwait, por exemplo, que andam com uma mala Hermès debaixo de uma burca. E andam porque o luxo é para elas e para a família. E, portanto, nesse aspecto, elas já estão habituadas a estar confinadas e a comprar luxo. No nosso caso, o luxo é mais para show-off. E, portanto, necessariamente, o luxo high-end, aquele mega, ultra caríssimo, esse claramente levou uma enorme pancada nas vendas, não é? Agora, é tudo uma questão de cultura e é uma questão de adaptação do discurso e adaptação da abordagem ao mercado. Claro. No caso, por exemplo, Ana Pinheiro, da Mundo Têxtil, o Mundo Têxtil vende têxteis lar, não é? E a têxtil é a eterna indústria em crise. Eu costumo dizer isto. Eu acho que a têxtil está sempre a entrar na crise ou a entrar no pico da crise. Mas também hoje é vista como um dos motores da recuperação da economia, não só por causa da questão dos equipamentos de proteção individual, das famosas máscaras e batas e por aí fora, mas também por uma série de outras questões paralelas, e nós vemos altas instâncias europeias a falar da indústria têxtil de Portugal, vemos o nosso primeiro-ministro no chão de fábrica de várias empresas têxteis portuguesas, vemos algumas medidas excepcionais concretamente dirigidas à têxtil. A Mundo Têxtil, e focada na questão dos têxteis de lar, como é que encarou esta crise? Como uma oportunidade ou antes como uma chegada final na indústria? Falávamos há pouco, antes de começarmos, que tenho clientes, outros empresários que dizem isto vem na hora certa para dar um impulso ao negócio. À parte da questão da saúde, se falarmos no negócio em si mesmo. Como é que se encara o futuro da têxtil neste contexto, Ana? Bem, eu acho que a indústria têxtil, como tu disseste, tem sido uma indústria que tem passado por crises ao longo das últimas décadas, mas é uma indústria que sobreviveu e que sempre soube adaptar e reinventar perante essas crises. O que eu acho, neste caso, agora o que tu assistes realmente é um retomar da indústria, ou seja, houve um chamamento aqui aos industriais têxteis para ajudarem no combate à pandemia, e foram os primeiros, foram na linha da frente, não só os têxteis, mas principalmente os têxteis.
esqueceram um bocadinho o negócio que tinham e, no fundo, esta fabricação de EPIs salvou alguns postos de trabalho e salvou aqui algumas empresas num curto espaço de tempo. Agora, respondendo à tua pergunta, eu acho que a indústria têxtil não voou uma machadada final, muito pelo contrário. Eu acho que ao longo dos anos, como te disse, a indústria têxtil foi-se atualizando e foi imprimindo nas próprias empresas ferramentas, métodos, melhorando processos, tornando-se mais competitiva. Por isso, o que eu sinto é que hoje, quando nos deparamos com uma pandemia destas, que ninguém estava a contar, como é óbvio, com consequências que ainda ninguém conhece, a verdade é que as empresas têxteis estão mais preparadas, têm uma liderança mais profissional, têm dados completamente diferentes, ou seja, foram recolhendo dados, tratando dados ao longo dos tempos que lhe permitiram tomar decisões, agora, quando eram chamadas a tomar decisões importantes, de manutenção do negócio. Claro que vai ser complicado, e os próximos anos vão ser complicados, porque estamos a falar perante uma crise da oferta e da procura. Não é só uma crise financeira, não é só uma crise portuguesa, não é só uma crise num qualquer país da Europa ou do mundo, é uma crise global. Agora, no que toca ao textilar, eu acho que as pessoas não vão deixar de se limpar, é o que eu costumo dizer. E por isso vão continuar a comprar toalhas. Normalmente, embora não tenha qualquer semelhança com crises anteriores que tivemos, em 2001, em 2008, a verdade é que neste momento tudo aponta para que um subsetor como o textilar seja um subsetor que vai crescer quando tivermos a chamada retoma. Ou seja, as pessoas vão deixar de viajar tanto, vão deixar de passear tanto, vão deixar de ir a restaurantes, por isso vão passar mais tempo em casa. O que quer dizer que quando passam mais tempo em casa, começam a olhar para aquilo que têm dentro de casa e a tentar dar um refresh, a receber amigos em casa, e por isso, é como te digo, já tive a oportunidade de dizer, eu tenho esperança que isto, daqui a alguns meses, nós estejamos já outra vez na crista da onda e a lutar para pormos as nossas toalhas por esse mundo fora. Sem dúvida, eu concordo contigo e acho super interessante essa perspectiva de que afinal nós ficarmos em casa até é ótimo porque vamos todos renovar os nossos jogos de banho e os nossos têxteis de lar. De facto, é como se costuma dizer, numa crise há sempre dois lados e há sempre o lado positivo, embora haja o lado negativo, é fantástico mesmo. Claro. Eu se calhar, e indo aqui para a Graça, e há pouco a Graça falava na questão da inovação e na questão das oportunidades, ou seja, eu sei que a Graça vê de facto uma oportunidade em tudo e também sei que a Graça aposta muito e veicula muito a ideia de que nós devemos apostar, investir no que é português, no que é europeu. E que essa é uma ideia que parece ganhar novamente alguma dimensão, não é? Fala-se do regresso da produção industrial à Europa, fala-se no fazermos nós próprios para depois não necessitarmos dos ventiladores chineses, pronto, aquilo, mas ao mesmo tempo nós sabemos que temos um chip colocado dentro de nós como consumidor que separamos muitas vezes a questão do valor, se calhar associada à produção nacional, se calhar associada à produção europeia, versus a questão do preço associado aos países asiáticos ou outras economias. Como é que se combate isto e será este o caminho que devemos seguir para também sairmos da crise? Eu acho que não há dúvida, estamos a ver que há empresas que estão a deslocalizar-se de países asiáticos para a Europa, não é? E já ouvimos falar na reindustrialização da Europa. Claro que se olharmos para o nosso mercado, Portugal, quando estamos no mercado, a primeira questão que nos colocam é sempre o preço, quanto custa, não é? E naturalmente nós trabalhamos bem em Portugal, de facto tem tido um crescimento enorme, temos muito conhecimento, muitas competências e portanto a ideia que temos dos produtos asiáticos está sempre ligada ao preço, quer queiramos, quer não. Portanto, vamos ter que fazer aqui um trabalho interno em todas as nossas empresas, uma sensibilização ao mercado sobre o que é de facto o valor, ou seja, não é caro, não é barato, que valor é que eu estou a entregar ao meu cliente? Não é uma questão só de preço ou quanto custa, não é? Se eu estou a satisfazer de facto uma necessidade e tenho a solução
adequada para o meu cliente e isso lhe traz claramente benefícios, eu tenho que saber trabalhar isto. Nós normalmente falamos muito sobre as características dos nossos produtos, as características dos nossos serviços e esquecemos-nos muito de passar os benefícios daquilo que estamos a oferecer ao nosso cliente, com todo o nosso trabalho, com todo o nosso conhecimento, porque muitas vezes, enfim, somos tentados a comparar coisas que não são propriamente comparáveis. Portanto, é um trabalho de cada um de nós passar para o mercado este valor que estamos a entregar aos nossos clientes para que os nossos produtos sejam mais valorizados. Não tem comparação, eu acho, nos nossos dias, a valorização que já temos do que é português, do que é europeu, mas acho que esta crise pandémica veio também aqui dar uma ajuda para valorizarmos mais aquilo que é nosso. Ótimo, ótimo, concordo. Aqui neste campo e se calhar fazendo aqui uma paragem para vermos aqui algumas questões que estão a ser colocadas. Nós temos a Elsa Dionísio que dá os parabéns à FEMA pela postura que teve de facto com a atitude solidária, diz que é reconfortante e business smart esse tipo de adaptação, quer para o lado do social e da sociedade em si, mas também para o lado dos colaboradores. E depois temos outra questão que eu se calhar lanço para a Marta. Nesta fase complicada, gostaria de saber como apostaram as suas empresas relativamente ao marketing digital. E aqui no caso da Marta, que declaradamente também se denomina diretora de marketing e comunicação da Castelbel, não é? E, portanto, é uma pergunta que faz todo sentido. Numa crise, o marketing muitas vezes é a primeira coisa a ser cortada. Aliás, nós vimos todos os outdoors, vimos tudo e mais alguma coisa. E faço aqui também uma declaração de princípios. Eu também achei que as marcas comunicaram todas a mesma coisa. Parecia que estávamos a ver um único anúncio sem fim a certa altura. Mas faz sentido cortar no marketing ou não? Devemos continuar a apostar? De que forma? Podemos desaparecer do mapa? Esse risco é uma realidade? Como é que se gera o marketing durante a crise e agora, nesta fase, Marta? Bom, dividindo a questão em marketing e comunicação, dividindo isso em duas partes, eu diria que na parte de preparação, nós fizemos uma série de coisas que não teríamos feito se não tivéssemos tido um bocadinho este tempo de abrandamento, nomeadamente antecipação de lançamentos de coleções. A equipa de desenvolvimento de produto acabou por conseguir lançar mais cedo determinadas coleções, que é das tais coisas que eu gostaria de manter daqui para a frente. É nós conseguirmos, de facto, fazer esta antecipação de lançamentos de coleções, porque muitas vezes isso pode determinar a diferença entre entrar num cliente ou já ir demasiado tarde. Portanto, acho que isso é uma coisa boa. Relativamente à parte de comunicação que nós tivemos foi... Nós, mais que nada, nós decidimos... Bem, em primeiro lugar, acho que é importante esclarecer uma coisa. Nós não fazemos publicidade paga e isso também já faz muita diferença. Quando se fala especificamente em investimento, nós não temos propriamente um investimento em publicidade. O que nós fazemos é criação de conteúdo que seja apetecível para divulgação em regime editorial e nós próprios internamente preparamos as campanhas que fazemos em redes sociais e nos nossos websites. E digo os nossos porque nós temos um que é dirigido ao consumidor, que é a nossa loja online, e depois temos um que é mais corporate, que é dirigido aos lojistas. Portanto, no fundo, o que nós fizemos em termos de comunicação foi parar para pensar. Dissemos assim, o que é que as pessoas querem, o que é que as pessoas precisam de ouvir? Mais do que o que é que querem ouvir, o que é que precisam de ouvir? E a certa altura foi mesmo aprender a conduzir com nevoeiro. Né? Nós andávamos a nós mudávamos de opinião a cada 2 dias. Nós tomávamos uma decisão e depois passados 2 dias já estávamos a repensar aquela decisão outra vez. Mas houve uma regra que eu acho que foi muito importante, que nós estabelecemos logo de início, que foi ninguém faz nada se a equipa não se sentir toda confortável, ou pelo menos se houver alguém dentro da equipa de comunicação que manifestar algum desconforto, mais vale não fazer. Porque a probabilidade disso incomodar as pessoas do outro lado é muito grande. Portanto, mais vale ter ali... É uma altura em que exigiu particular ponderação. E uma coisa que é uma tentação imediata é fazer descontos. E em particular quando se começa a ver que há um canal em detrimento dos outros, e agora vamos à questão do digital,
nós tivemos um aumento muito grande de vendas online, acompanhada de um decréscimo, obviamente, ainda maior de vendas físicas, porque as lojas, nós somos B2B e as nossas lojas, nossos clientes fecharam. E, portanto, nós passámos a dedicar-nos às vendas online e ao canal de comunicação online. Apercebemos-nos, durante esse período, das deficiências que tínhamos. E, portanto, o que é que nós fizemos? Antecipámos um investimento, e assim é investimento, não sei, em novas plataformas que estamos a construir agora porque sentimos necessidade delas por tudo o que aconteceu agora. E, portanto, nós temos estado, durante este tempo, a preparar um lançamento daqui a alguns meses, porque é uma coisa que demora, porque está a ser feita de raiz, de uma nova plataforma B2B e de uma nova plataforma B2C. E tudo o que fizemos em termos de comunicação, tentámos lhe dar mais um tom mais informativo do que promocional no sentido do desconto. Porque o desconto, e em particular no nosso segmento, normalmente não funciona bem. Funciona bem é explicar às pessoas porque é que elas precisam disto. Funciona bem. Claro, claro. Eu concordo e compreendo perfeitamente. Ana, aqui a Marta falava de conduzir com nevoeiro, decisões a mudarem de 2 em 2 dias. Eu acho que as decisões mudavam da manhã para a tarde, sinceramente. Pelo menos é essa a nossa experiência, mas neste ponto da comunicação interna, dos ajustes, da adaptação de uma empresa tão grande e com um peso corporativo tão grande como a Mundo Têxtil, mas o facto de ser uma empresa familiar, de base familiar, embora já tenha ultrapassado a primeira geração, embora ainda esteja nessa fase ainda, é mais fácil essa gestão, essa agilidade, e isso torna-se, em momentos de crise, o facto de se tratar de uma empresa familiar, uma vantagem competitiva em relação às que não são familiares? Bem, em primeiro lugar, eu acho que não há muitas empresas não familiares em Portugal, não é? A maioria das empresas... Também é verdade. Não é, são empresas familiares, mas eu acho que é uma vantagem ser uma empresa familiar. Primeiro porque as hierarquias estão bem definidas e são curtas, ou seja, tens que tomar uma decisão, envolves a equipa que anda contigo, entre aspas, todos os dias, a equipa com quem tu defines uma estratégia e tu chegas às pessoas mais facilmente. Por isso as decisões são mais ágeis, mais rápidas e menos burocráticas do que numa empresa que não familiar. Agora, acho que o segredo aqui nas decisões é a envolvência das pessoas. Okay? Ouvires muito e conheceres muito bem a organização aqui dentro. A elasticidade da organização é fundamental, não é? Tens que perceber até onde é que podes ir, onde é que não podes ir, o que é que tens que mudar. E por isso, uma das vantagens das empresas familiares, principalmente as empresas familiares, onde há uma combinação de várias gerações, que é o nosso caso, que há a combinação de um conhecimento industrial muito grande e de organização muito grande, que é do meu pai, e com outros tipos de conhecimentos que eu e a minha irmã trouxemos, acho que isso torna as decisões mais rápidas, mais ágeis e às vezes acertadas, correndo o risco, como é óbvio que é um risco que corremos, então principalmente quando conduzimos em nevoeiro com carro quase sem pneu esquizofrénico, era mesmo, mudávamos eu acho que o importante aqui é não perder o foco, sabes? Acho que é manter o foco, manter a identidade da empresa. Nós temos um propósito. E isso era o que estava sempre presente nas reuniões que tínhamos e quando definíamos uma estratégia, quando decidíamos ir por ali em vez de ir por ali, era pensarmos nas nossas pessoas e no propósito desta empresa. E porque é que a empresa está na nossa família há mais de 40 anos. E por isso acho que isso é uma vantagem de ser uma empresa familiar e acho que uma vantagem que a sociedade portuguesa vai ter no futuro, porque depois disto, sem querer alarmar, eu acho que temos todos noção que vamos ter uma crise social, como é óbvio, não é? E que vai ser uma crise feia, que não vai ser bonito de ver, e acho que aí as empresas têm um papel fundamental, têm que estar atentas ao que está a passar à volta delas, às pessoas que não só aqui dentro, mas a todos os parceiros, todas as pessoas que trabalham connosco durante um ano inteiro, e é a nossa obrigação neste momento, não só fazer aquilo que fizemos, ir para o campo de batalha, tratar da saúde das pessoas, fazer planos de contingência, diminuir períodos que os turnos se cruzassem, fazer máscaras. Acho que é muito importante o que aí vem, as empresas têm um papel muito importante agora no que aí vem.
Ótimo, concordo em absoluto e também acho que nós temos cerca de 2/3 da nossa economia são de facto empresas familiares e isso é de facto uma força e uma vantagem em relação às demais, embora também temos aqui 2 empresas familiares e 2 que não são, e com histórias muito interessantes. Aliás, eu convido todos os que estão a assistir a conhecerem um bocadinho da história das 4 empresas, que é de facto muito interessante. E se calhar aqui, para as questões mais finais, para controlarmos o tempo, eu perguntava à Graça, já falámos de uma empresa com 100 anos, e eu perguntava à Graça, que falou há pouco da questão da inovação, e já percebemos que é algo que está presente em todos os discursos, mas como é que se faz a inovação numa empresa que, ao fim e ao cabo, vende um produto bastante específico, tecnologicamente muito avançado, diariamente avança, mas não deixa de ser aquele produto. Aliás, nós falávamos no início, acho que todas as empresas que aqui estão têm um produto da Cachapuz. E como é que se inova numa empresa com 100 anos, uma empresa com tradições e costumes tão vinculados, e também uma empresa internacional, que não é apenas uma empresa nacional, não é? Ou essa tradição e esses costumes já têm a inovação em si mesmo. Como é que se fomenta esta cultura de inovação numa empresa como a Cachapuz? Deixe-me só antes dizer algo sobre as empresas familiares e não familiares. Eu acho que eu na Cachapuz sinto, não é uma empresa familiar, já desde 2011. Eu não fazia parte da família detentora aqui da Cachapuz e a nossa gestão é muito profissional, mas não deixa de ser familiar. O que é importante, eu acho, é a forma como nós cultivamos e construímos a cultura da organização. E, de facto, se tivermos pessoas focadas, envolvidas e felizes, como eu costumo dizer, nós, de facto, somos uma empresa ligada a uma empresa multinacional, mas com total autonomia na gestão, todos nós somos portugueses e, portanto, eu não encontro, de facto, esta desvantagem, sendo que a Ana estava a ver com uma vantagem das empresas familiares. Eu acho que é importante a relação que construímos com as nossas equipas, com as nossas pessoas, e é isso que de facto faz a diferença. Este sentido de pertença, eu trabalho aqui como se a Cachapuz fosse minha, e digo sempre a toda a gente que gostava que fizessem o mesmo. Acho que é muito importante este sentido de pertença e estarmos todos muito comprometidos, de facto, com a nossa estratégia, com os nossos objetivos. Ainda a questão da inovação, a inovação é algo que faz parte, de facto, do ADN da Cachapuz. Nós fomos sempre pioneiros, não é? Temos 100 anos, somos pioneiros neste setor da pesagem e sempre lideramos este setor aqui em Portugal. E, de facto, do ponto de vista tecnológico, sempre fomos a empresa que foi apresentando uma tecnologia sempre muito disruptiva no nosso mercado. Nós, nos anos 80, fruto da ligação com a Universidade do Minho, concebemos e fabricamos a primeira balança eletrónica que foi feita aqui em Portugal. Em 2002, estávamos a fazer o primeiro equipamento digital. Para além dos equipamentos, obviamente temos aqui uma área desde os anos 90 muito focada na automatização e na otimização de processos logísticos. Portanto, provavelmente muitas empresas terão as balanças, mas não sei se todas têm os processos automatizados com as nossas soluções. E isso, de facto, nesta fase em que naturalmente falamos muito do digital, acho que toda a gente já percebeu que é o próximo passo. Temos que melhorar a nossa eficiência, temos que automatizar processos, temos que colocar as pessoas a fazer aqui um trabalho que acrescente de facto valor e retirar-lhes tarefas repetitivas. E, portanto, a Cachapuz hoje está muito focada nesta área que naturalmente envolve a pesagem, envolve cargas e descargas, mas está muito mais focada em todo o processo logístico, entradas e saídas de caminhões. Temos esta questão agora do contactless e do touchless. Ninguém quer partilhar os mesmos objetos, nem tocar nos mesmos objetos. Temos que respeitar a recomendação do distanciamento social e, portanto, nós aqui pensamos de facto em soluções que são muito autónomas, permite que todas as operações de pesagem
se façam de forma autónoma e que o motorista pode de facto, enfim, ter em conta todas estas exigências destes novos tempos. E depois uma coisa fundamental, que é a confiança. Falamos muito em tecnologia, mas tem que ser tecnologia de confiança. Temos que passar esta confiança para as pessoas, e nós tanto asseguramos o rigor e a precisão da pesagem, como informação fiável e on time para os decisores. É tão importante termos a informação fiável que nos permite, de facto, tomar decisões assertivas, porque não há tempo, como dizia há pouco a Paula, falava um bocadinho nesta questão do tempo, e nós não temos muito tempo para errar, não é? Não nos é permitido errar do ponto de vista da decisão. E, portanto, temos a sorte de estarmos aqui nesta área. Naturalmente, como eu disse há pouco, criamos este grupo, no fundo, para disciplinarmos um pouco a inovação. E como estamos permanentemente ligados, o trabalho hoje tem que ser feito em rede, não é? Ninguém faz nada sozinho. Estamos aqui ligados ao Laboratório Colaborativo em Transformação Digital, ao ICTEC, à Universidade do Minho, e isso de facto permite-nos ter aqui, assegurar esta inovação contínua, esta investigação e desenvolvimento de soluções que têm naturalmente que estar sempre ajustadas a estas novas necessidades, às novas expectativas dos nossos clientes, porque são sempre diferentes e nós temos que estar sempre à altura dos nossos clientes, não é? E construir com eles, sermos um parceiro na construção de um futuro, embora seja sempre um futuro muito, muito incerto e muito imprevisível, mas somos um parceiro em que podem confiar, não é? E para isso temos que estar constantemente a inovar. Eu concordo e acho que têm feito isso, mas também atenção que a Cachapuz, que era uma empresa familiar, não é? Fez aquilo que muitas empresas familiares deviam fazer, que era profissionalizar a gestão. Eles até fizeram mais do que isso e acabaram por alienar também a empresa em si. Mas esse também se uma vantagem pode ser a tal curta distância, como dizia a Ana, na gestão de topo, não é? Por outro lado, uma desvantagem também é essa falta de profissionalização, e vocês aí conseguiram fazer isso, e o resultado está à vista, e sem dúvida alguma que é todo um caminho que é preciso percorrer. Pronto, eu para fecharmos, eu gostava de pedir a cada uma, de facto, uma frase, uma mensagem para transmitir a quem nos esteve a acompanhar, para o futuro, para o presente, eu diria. E se calhar começava pela Paula. Paula, uma mensagem para quem está ainda a assistir. É assim, são tempos difíceis, não é? Mas eu acredito que os empresários têm uma grande capacidade de inovar, e isso está à prova nas últimas semanas, que Portugal é falado e dando-nos os parabéns, não é? Conseguimos sobreviver e passar um bocadinho à parte da pandemia. Portanto, eu não sei se conhecem uma história de um grande almirante que é o paradoxo de Stockdale. Portanto, é um bocadinho por aí, é acreditar sem perder o foco, sem perder a confiança em nós e o mercado. Portanto, o futuro está agora na adaptação das novas realidades e no que nos vão impor, e a gente adaptar-se por isso, não é? Portanto, acho que é importante, sem perder o foco e a realidade, temos que ser arrojados. Portanto, inovar, como dizia a Marta, portanto, inovar, antecipar, portanto, um bocadinho as situações e criar soluções às necessidades que vão surgir no dia a dia, porque é verdade que um bocadinho é hoje de manhã, passado uma hora, duas, aconteceu o mesmo. Portanto, a gente tomava uma estratégia, passado um bocadinho já estava a fazer outra. Portanto, é sermos arrojados, inovar e antecipar. Portanto, e aí criar soluções e necessidades para os clientes e para os colaboradores sentirem-se parte integrante da equipe e das decisões. E isso acho que é o fundamental para o sucesso. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Atitude positiva e sermos capazes e sem medo de enfrentar o que vem por aí. Ótimo, obrigado, Paula. Marta, uma mensagem. Eu diria só que cada um de nós o que deveria fazer no fim disto tudo, ou pelo menos naquilo que parecer o fim disto tudo, ver em que medida é que pode aproveitar aquilo que vai ser a passagem parcial de uma globalização
para uma regionalização, se houver quem puder aproveitar isso mesmo, de deixar de ser tanto feito na China e mais feito aqui, quem puder aproveitar mais o mercado intra-europeu deve aproveitá-lo. E depois é fazer, no fundo, uma lista resumo de tudo aquilo que no meio do mal aconteceu de bom e apostar nisso daqui para a frente. Não se esquecer. Normalmente a memória é curta, não se esqueçam. Exatamente, exatamente. Ana, uma mensagem. Olha, uma das frases que nós mais temos repetido aqui dentro da manutenção nos últimos meses é: entramos nisto juntos, vamos sair disto juntos. Isso é, eu partilho perfeitamente a opinião da Marta e da Paula. É bom que nós não nos esqueçamos daquilo que aconteceu. E eu acho que era importantíssimo, e estou a falar para as empresas e para os portugueses, que nós criássemos uma estratégia de resiliência permanente. Que fôssemos sempre assim. Não só quando temos alguma adversidade, não só quando nos é pedido ou quando temos que reagir. Porque a maneira como nós vamos trabalhar daqui para a frente vai ser o mundo que nós vamos ter no futuro. Por isso, se calhar, isto não querendo ser transcendente, mas isto é uma oportunidade para pararmos todos e para pensar que há outras coisas que nós podemos fazer, há outros comportamentos que nós podemos ter para tentar minimizar o que andamos a fazer nos últimos anos. Excelente, Ana, obrigado. Graça, uma mensagem. Eu acredito que depois desta crise pandémica, de facto, as empresas e os empresários tenham um propósito. A Ana há pouco falava no propósito, mas infelizmente não vemos todas as empresas e todos os empresários com um propósito. Espero que tenhamos empresas e empresários mais focados nas pessoas. E nas pessoas, sejam os colaboradores, sejam os clientes, de facto, procurar sempre, a cada dia, servir melhor os outros, acrescentar mais valor aos outros. Empresas e empresários mais atentos ao impacto que as suas ações têm no nosso planeta. Acho que foi outra das aprendizagens que nós tivemos com este período. E, finalmente, empresas e empresários rendidos ao digital e a incorporarem, de facto, a terem uma atitude de inovação contínua e uma inovação que permita, de facto, às empresas conquistarem novas geografias, novos clientes e criarem mais postos de trabalho. Acho que é, enfim, a mensagem que posso deixar, que de facto acredito que teremos que ir por estes caminhos para construirmos juntos um mundo mais humano e melhor. Ótimo, obrigado, Graça. O nosso webinar chega de facto ao final. Eu quero agradecer às 4 convidadas pela disponibilidade, pela postura, pela dedicação. Foi uma honra poder contar com o vosso testemunho e, sobretudo, ter assim em primeira mão, em direto, não presencialmente, mas isto cada vez é mais presencial, a vossa postura e o vosso positivismo. Eu gostava também de agradecer a todos os que estiveram a assistir e a participar. Nós temos algumas mensagens em que estão, de facto, a agradecer pela partilha, pela experiência, pelas ideias e pela forma de atuarem e de representarem as empresas. Também queria agradecer à Teresa Morgado, do ECO, que nos tem acompanhado neste ciclo de conferências, pelo apoio e pela confiança, e uma palavra especial à equipa da Nova Advogados, que torna estes pequenos eventos, pequenos grandes, já possíveis e desde o início que os imaginámos e que acabámos por concretizar. Eu gostava só de terminar, e por acaso é curioso termos falado sobre a Jacinda Ardern, a primeira-ministra da Nova Zelândia. Ela, de facto, foi sempre muito criticada ao longo do percurso dela, por ser muito empática, por ser pouco agressiva, e supostamente diziam-lhe que isso, características não só femininas, mas também dela própria, não é? Que isso fazia dela menos líder, ou pelo menos uma líder menos capaz, não é? E engraçado é que a Nova Zelândia é um caso mundial de uma excelente forma de lidar com a Covid. Claro, há algumas circunstâncias concretas que se calhar ajudaram, mas também a forma como ela comunicou, como a Jacinda comunicou, e a forma como lidou com tudo isto, acabou por ser dos primeiros países a controlar completamente a pandemia. E eu acho que isso, quanto mais não seja, demonstra que nós podemos ter empatia, podemos ter compaixão, podemos ter máxima humanidade,
podemos pôr as pessoas de facto em primeiro lugar e que nem por isso vamos deixar de ser líderes fortes e sobretudo vencedores. E eu acho que isso é uma mensagem muito positiva para todos nós. Obrigado a todos e tudo bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada.